minha mãe veio nos visitar, e aí ela não concordou muito com aquela vida que a gente estava ali, Situação, né? não estava Sim. estudando, tinha deixado os estudos. Nossa. E aí ela, não, os meninos têm que voltar para estudar. Eu fui então para Pimenta Bueno e aí começou toda a minha história. Ao chegar em Pimenta Bueno, procurando emprego, voltei a estudar, trabalhei de servente pedreiro por um tempo. Nossa. Eu toda a vida gostei muito de ter minhas coisas. Os pais, eu nasci numa família que os pais não tinham muita condição de dar aquilo que a gente precisava, né? Sim. E a gente tinha que se virar. O tênis, o sapato, a roupa, a gente tinha que comprar. Porque o papai sempre na área rural, ali, a mamãe costurava, a mamãe era costureira. E eu comecei então a trabalhar. Eu lembro que o meu primeiro emprego foi de servente pedreiro. Nossa. Trabalhei um pouco, mas eu já pensei, eu comecei a observar que um pedreiro ganhava o dobro do servente. Eu já quis então, falei, olha, o meu negócio é ser pedreiro, tem que ser pedreiro. Trabalhei acho que uns 3 meses, 4 meses de servente pedreiro, ajudando a construir uma igreja. Igreja católica, na época, estava construindo em Pimenta Bueno. E eu já observei como assentavam os tijolos e fazia ali as coisas. E o mestre de obra assim começou a me admirar pelo esforço que eu tinha. E ele me ensinou. E depois terminou aquela fase da construção e eu já fui procurar serviço de pedreiro. Encontrei, trabalhei um bom tempo de pedreiro. E quando surgiu minha primeira oportunidade de trabalhar no comércio. Porque aí eu jovem, né, as mãos ficavam todas sujas de cimento, e já querendo namorar, e ali já ficava meio constrangido, tem que arrumar um emprego que minhas mãos não ficam tão machucadas e tal. E eu pensei, vou procurar trabalho numa loja. E foi quando eu consegui meu primeiro emprego, numa loja de Pimenta Bueno chamada Plano da Economia. Começou toda a minha história ali. Eu não tinha experiência com venda, fui trabalhar no depósito da loja. A gente vendia muito eletrodoméstico na época, máquina de costura, aquelas máquinas que não eram elétricas, de pedal, a gente montava aquilo. E depois eu comecei a vender, eu sempre gostei muito de gente. Eu gostava de público, eu comecei a ajudar na loja a vender. Eu arrumava o depósito, montava as máquinas, as bicicletas, e eu ia para o salão da loja vender. Depois comecei a construir minha carreira ali, de vendedor. Nessa época eu já estava com 15 anos de idade, 16 para 17 anos eu já era encarregado de setor, e depois com 19 anos eu fui transferido para a matriz, eu fui gerenciar já uma filial, com 19 anos eu já estava gerenciando, e aí começou todo o processo. Aprendi toda a operação de compras, o meu patrão na época começou a me ensinar a comprar, e eu me tornei sócio da empresa com o tempo. Eu me tornei sócio da empresa, me casei, eu fui para Cacoal, eu mudei de Pimenta Bueno para Cacoal em 84, em 94, então, eu venho para Porto Velho. Eu já era sócio da empresa, com participação pequena, eu venho para Porto Velho, porque nós havíamos decidido que nós íamos desativar as lojas aqui, nós abrimos aqui em 92, e nós íamos desativar quando o meu sócio, que era o meu patrão, me ofereceu as lojas, 2 lojas nós tínhamos aqui em Porto Velho já, que eu tinha aberto porque ele foi concorrer a um cargo político, ganhou, se tornou prefeito, e eu assumi toda a administração da empresa em Cacoal. E nesse período nós abrimos 2 filiais aqui. E quando ele retorna do mandato, então a gente achou que deveria desativar as lojas aqui. E ele ia continuar a carreira política. Foi quando eu resolvi sair da empresa, então. Eu ia sair da empresa, colocar um negócio próprio. E ele me oferece, então, me oferta para vender as 2 filiais aqui. Foi quando eu mudei para Porto Velho em 94. Aí eu já estava casado, eu me casei em 88. E eu vim com a minha esposa para cá, porque eu comprei, na verdade, numa condição muito favorável, as 2 lojas que eram as filiais da empresa aqui em Porto Velho.